campanhas políticas chegaram à internet este ano? E qual é o comportamento dos eleitores e simpatizantes a menos de 2 meses do primeiro turno das eleições municipais? Conversa comigo o professor da PUC Minas, Caio César Giannini Oliveira, que é publicitário, mestre e doutorando em administração, cujo tema são as redes sociais. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor, e as campanhas? E o debate político já chegou para valer na internet ou está devagar? Olha, eu tenho percebido a coisa um pouco morna ainda, né? Eu imagino que contra o que deveria ser, a campanha nas ferramentas de rede, nas redes, na internet, ela vai começar depois que começar o horário eleitoral da televisão, porque a gente não está vendo ainda a atuação de campanha dos candidatos. Alguns aparecem, tweetam, postam alguma coisa no Facebook, mas nada muito organizado ainda, e o que é bastante interessante, os candidatos, o que eu tenho percebido, não têm conversado com as pessoas, eles têm repetido um modelo da mídia tradicional, que é o de falar sem esperar que ninguém vá responder. Então ele falta interatividade. Falta interatividade. Mas a interatividade, ela é, digamos que uma característica básica das redes sociais. Sim, mas... Isso é um sintoma de que eles vão usar mal as redes sociais? Está parecendo que sim, Eles não estão muito dispostos a construir conversas, né? Isso deveria ser uma característica da presença de todos nas ferramentas de rede. Então, conversar falar alguma coisa, esperar a resposta dos interlocutores e desenvolver um diálogo. Por enquanto, eles ainda estão apenas repetindo um discurso e ainda assim muito timidamente. Agora, em geral, os políticos usam pouco as redes sociais, né, essas novas mídias e tal. Uhum. O eleitor está disposto a interagir com os políticos se eles normalmente não estão na mídia, se normalmente nessas mídias sociais normalmente não estão interagindo? Será que, de repente, durante a eleição, isso funciona? Olha, se funcionar apenas durante as eleições, será uma pena, porque deveria ser uma coisa constante. Imagina como que seria benéfico para um político ele manter uma conversação com a sua base por meio dessas ferramentas durante todo o período de mandato. Na época da campanha, o seu esforço vai ser menor, porque ele já tem uma conversa consolidada, ele já tem um discurso alinhado, as pessoas já conhecem a sua fala, e ele não precisa fazer isso com o cunho de campanha o tempo todo, basta estar aberto para conversar. E aí, poucos são os que fazem isso, né? Claro que não é fácil. Não é uma coisa fácil de se fazer, demanda muito trabalho, muito esforço, porque você vai ler muita coisa que você não quer, você vai ouvir muita coisa que você não quer e você vai... interatividade mesmo, sim, né? Sim. Agora, você disse que imagina que isso vai esquentar quando o programa de TV e o programa de rádio começarem, Sim. Não é? A expectativa essa é a expectativa em relação às campanhas como um todo, não é só as mídias, as redes sociais, a internet. Isso significa que ela ainda está correndo atrás do que é convencional, da campanha convencional? Ela não está se adiantando? Eu acredito que aí a gente deva olhar a coisa em duas esferas, né? Numa esfera oficial, dos candidatos se posicionando, sim, a coisa vai acontecer e vai esquentar depois que eles começarem a passar as suas mensagens de maneira mais uniforme em todos os canais, TV, rádio e possivelmente na internet. Ainda são os veículos que mais atingem. Exato. Mas a coisa na esfera não oficial, ou seja, a gente vê alguns movimentos, especialmente de oposição, que eles vão ter que acontecer a partir da internet.
E aí a gente já vê algumas iniciativas que são organizadas de forma não oficial, mas que já estão fazendo algum barulho. Aí a gente já vê alguma coisa acontecendo. As críticas, as piadas sobre os ataques. Exato. Em relação ao adversário. Isso. As mídias sociais e as ferramentas de rede, elas funcionam como a convivência das pessoas. Elas vão se pautar por assuntos que às vezes vêm de fora. Enquanto esses assuntos não aparecem, elas estão calminhas, né? Quando a gente senta para se encontrar com as pessoas, a gente só vai conversar sobre o que aconteceu. Então, enquanto não acontecer alguma coisa, fica difícil. Mas existem aqueles que estão... Elas não vão protagonizar, elas vão continuar repercutindo. Eu acho que seria mais legal se elas protagonizassem, mas isso ainda está muito incipiente. A gente vê um ou outro movimento, causa um certo barulho, mas eu acho que a coisa precisa ainda ganhar tração, né? Mas a gente já vê algumas coisas. Isso tem a ver com o número de pessoas que hoje têm acesso, apesar de ter crescido, ainda 40% da população brasileira, né? Que tem acesso, né? É por isso? Não sei se é muito bem por isso. Eu acho que é por uma questão mais de não é o momento ainda de se conversar, porque estamos tão acostumados a sermos pautados por um específico canal de televisão, ou uma específica revista, ou um específico jornal, que enquanto eles ainda não começaram a falar, as pessoas estão mais retraídas. É claro que eu falo para a maioria. Isso é o pensamento do eleitor ou é o pensamento das campanhas? Ou os dois? Eu acho que o eleitor está aguardando alguma coisa acontecer, né? E essas coisas, óbvio, vêm acontecendo nas redes, mas a quantidade de pessoas interessadas pelo assunto é que é pequena. Gente tem, porque você não precisa de uma quase unanimidade de pessoas conectadas à internet para ter o barulho. Você precisa de ter uma quantidade substancial de pessoas interessadas em conversar sobre o assunto para ter o barulho. E essa quantidade de pessoas ainda não está ali, ou elas ainda não estão interessadas. Eu acho que é uma coisa de... A nossa história recente, política do Brasil, está dando muito desgosto ao cidadão. Então, eu acho que tem um afastamento meio... Tem um distanciamento. Tem uma coisa meio proposital, né? E aí, como política... Mas tem histórica também, do eleitor só se envolver mesmo, isso é uma tradição, né? A partir de setembro é que começa mesmo a se envolver, né? E eu acho que é uma coisa cíclica, né? Justamente por causa desse envolvimento tardio que a gente acaba elegendo as pessoas que não necessariamente são as melhores para nos representar, e aí a coisa toda degringola, né? No jornal dessa terça-feira, no jornal Estado de Minas dessa terça-feira, tem uma reportagem até da Berta Macarum que fala sobre a dificuldade dos candidatos, mais especificamente dos vereadores, mas cita também as candidaturas majoritárias em Belo Horizonte, dizendo que eles estão com dificuldade de levantar dinheiro, seja porque os empresários estão mais seletivos, seja porque tem crise, desculpe. Enfim, está mais difícil o dinheiro. Não seria mais um motivo para haver um investimento maior nas redes sociais, antecipando os debates e o confronto, a disputa? Manter um perfil no Facebook é mais barato do que fazer santinhos e sujar a cidade, né? Do que colar lambe-lambe pela cidade. Mas eu acho que não é a questão só financeira, não. Eu acho que há uma coisa de quem faz política como carreira, que é a de vamos postergar ao máximo o início da discussão, porque aí tem-se menos tempo para se falar alguma coisa um do outro. Eu acho que tem uma coisa dessa também, porque se você começa a levantar a sua bandeira há muito tempo antes das eleições, né? Você acha que isso é uma estratégia? Eu acho que você se torna um alvo mais fácil de ser atingido. Talvez seja isso que esteja atrasando um pouquinho a coisa. E aí o início da campanha eleitoral na televisão e no rádio torna essa conversa inevitável, né? Não dá para você enrolar depois disso daí. Mas o fato a coisa está muito incipiente. Eu acho que há alguns poderiam dizer que é um excesso de zelo, vamos esperar um pouco para conversar. Mas, poxa, os planos de governo já não estão elaborados, as propostas já não estão feitas, por que não discuti-las? Por que não discutir o que já foi feito e o que não foi feito?
por esses candidatos que estão tentando reeleição, essa coisa ainda não acontece. Eu não sei se alguém não se preocupou em guardar as propostas dos candidatos nos sites da eleição passada e tentar confrontar com o que eles fizeram ou o que deixaram de fazer. Não sei se as pessoas estão esperando para fazer isso, mas a gente vê ainda, a movimentação é muito por meio de ONGs. A Transparência Brasil faz uma coisa muito interessante, que é de, olha, consulte aqui o cadastro do que o seu candidato já fez, aquele projeto Excelências. Tem algumas entidades de classe que estão começando a se movimentar também, organizando alguns encontros, né? Mas para conscientizar antes da tomada de decisão, né? Agora, já dá para avaliar as características e diferenças de ferramentas virtuais, as estratégias, no caso da campanha aqui em Belo Horizonte, dos candidatos? Olha, nos meios digitais interativos, como a coisa ainda está muito morna, a gente consegue identificar exatamente os movimentos de oposição, né? Especialmente com a grande rejeição que os vereadores conseguiram puxar para si depois do episódio do aumento de salários, né? Da tentativa de aumento de salários. Então, há uma movimentação de vigilância em cima desses vereadores, né? O que um vereador faz, e aí as pessoas buscam coerência e cobram coerência na postura dos vereadores. Alguns deles são candidatos novamente. Então, nesse sentido, há alguma conversa acontecendo e há muito o chamado para que o eleitorado tome ciência do assunto, né, que tome conhecimento e que tome uma atitude, né? Mas, por parte dos candidatos, você vê muito pouco um ou outro tendo um diálogo, e são ferramentas que possibilitariam isso, né? O Twitter, ele tem um alcance, é uma ferramenta. Agora, o Twitter, talvez, de todos, assim, é o que está mais quente, né? A característica do Twitter é ser quente, né? O que está acontecendo nos últimos 5 minutos ou no último minuto, que é o que você vê ali na sua tela. Então, se tem alguém conversando e aparecendo muito, essa pessoa vai ganhar destaque, e isso é muito bom para ela, desde que o assunto que esteja sendo discutido ela consiga conduzir de uma maneira positiva para ela e que as pessoas estejam falando alguma coisa que seja construtiva, né? O potencial também de destruição de imagem é alto, mas ele é rápido. Então ele faz um estrago grande, é como uma ação de guerrilha, né? Ele faz um estrago grande, mas é rápido, acaba rápido. Para você manter a coisa quente ali é mais difícil. Já no Facebook, você tem, ou no Google+, né, uma ferramenta mais recente, você tem a possibilidade de uma postagem, de uma conversa, ela ter uma sobrevida maior. Porque cada vez que alguém for lá e comentar e fizer alguma marcação, esse assunto volta a ter destaque. No Twitter é muito difícil. Às vezes o próprio link que se disponibiliza é mais claro do que o que está no Twitter. Pela questão da natureza da ferramenta, o espaço, né? Um link, uma coisa que você coloca no Facebook, ela tem uma sobrevida maior. Então, eu acho que os candidatos eles podem fazer um uso bem interessante dessas duas ferramentas, às vezes chamando as pessoas pelo Twitter para o Facebook, para uma discussão. É isso que a gente não costuma ver, é discussão, é conversa. Se você experimentar, perguntar alguma coisa para um candidato, vai ser muito difícil você ter uma resposta. Mas até agora também a gente tem visto a internet, as redes sociais em geral, sendo utilizadas nas campanhas como artilharia, não é? Como para críticas, para, enfim, criar situações de constrangimento, de ataque mesmo aos candidatos e tal. Você acha que existe mesmo a possibilidade de haver debate? Eu acho que sim, eu acho que sim. Teria que mudar um pouco a natureza até dos próprios navegadores, não? Mas isso é uma coisa que... O comportamento deles na internet? Eu acho que isso é uma coisa que você consegue fazer com o seu discurso, sabe? É uma coisa muito, muito feia, muito suja que foi feita na última eleição municipal em Belo Horizonte. Isso não deveria se repetir, né? A ação oficiosa, e aí colocar um vídeo de insulto claro e colocando um candidato, sabe, em tom ridículo. Por mais que isso tenha sido uma coisa estratégica desse candidato, você baixou o nível. Dá para você... É o caminho mais fácil. É o caso daquele vídeo com Leonardo Quintão. Do Tom Cavalcante, ridicularizando o Leonardo Quintão, exatamente. Né? O chute na bunda, esse tipo de coisa mostrou um lado que é eficiente,
teve uma eficiência danada, né? Fez atingiu o objetivo, né? Revirou a situação ali toda, mas mostra um lado mal da coisa, mostra um lado que não é o lado mais interessante. O que você pode fazer? Você pode não mudar o eleitor, ou não, mas conscientizá-lo e tentar conversar com ele. O candidato falando diretamente para o seu eleitorado no Facebook da vida ou no Twitter da vida, ele chama para si toda a atenção. É óbvio que aí vai ter muita resposta negativa. Se ele souber conversar com essas pessoas, ele desarma aqueles que estão querendo atacá-lo. Se ele conversar, ele vai mostrar que ele está aberto ao diálogo. E as pessoas, elas valorizam isso, né? Agora, a internet era vista nas últimas eleições, eu ouvi isso de alguns especialistas, como municiadora de multiplicadores, muito mais do que um espaço de convencimento, mas ela falava muito mais para aqueles que já estão convencidos, que são militantes ou simpatizantes, municiando-os de argumentos. Você acredita que tem essa tendência de permanecer? Você concorda e acredita que tem uma tendência de permanecer nessa linha? É um caminho a se seguir, não é fácil, mas não é a coisa mais difícil de se fazer. Se você encontrar e conseguir delimitar bem esse público de replicadores, a internet ela é muito eficiente para isso. Porque existe uma quantidade de pessoas que está ali conectada o tempo todo e que, por estar ali conectado o tempo todo, tem acesso a uma grande quantidade de informações, e os seus pares, por causa dessa característica desses camaradas, eles vão respeitar esses camaradas. Então, se souberem deles algumas informações cruciais, isso vai ser importante. É algo que não é a coisa mais difícil de se fazer, mas também não é simples. É bastante eficiente, mas mais difícil ainda é o candidato ter um canal de conversa eficaz com o seu eleitorado. Isso a gente não vê. A gente vê essa coisa de você achar quem são os formadores de opinião, municiar esses formadores de opinião de informações que vão repercutir, e eles repercutem a informação. É o que aconteceu com esses vídeos, né? Esses vídeos eles não foram postados à toa e eles foram enviados para pessoas específicas. Essas pessoas com grandes listas de contatos, elas replicavam essas mensagens, elas distribuíam isso, e por serem quem eram, elas tinham respaldo, né, pelos seus pares, por seus pares. Então, é um caminho a se seguir. Eu não acho que é um caminho muito publicitário. As agências de publicidade, quando estão querendo plantar uma ideia, tentam viralizar um vídeo, elas fazem exatamente isso. Mas eu acho que a campanha política, ela não deve ter esse cunho publicitário. As pessoas não estão... o voto é uma coisa que é mais importante do que comprar um carro, do que, rir dos pôneis que sobem em cima do motor. Eu acho que é algo que é muito mais importante, deveria ser tratado com mais importância, com diálogo, né? De qualquer forma, são os publicitários que comandam, né, feliz ou infelizmente, muitas vezes as estratégias de campanha. Agora, você colocou muito cis em relação à ação das campanhas. Se fizer isso, se fizer aquilo, isso significa o quê? Significa que ainda se usa muito mal a internet, ainda se usa muito mal as mídias sociais? Tem a ver com isso? Sim, significa que são muitas as possibilidades de ação, mas são poucos os caminhos escolhidos. Os caminhos que são escolhidos são os caminhos de replicar os modelos que a gente tem já constituídos, né? Os convencionais? Os convencionais, os modelos de discurso de para muitos, de não termos conversa e de atacar o oponente, ao invés de utilizar aquele espaço que ele é virtualmente, né, literalmente, virtualmente infinito, de espaço para você colocar suas ideias, colocar os seus discursos. Não tem nada que vá limitar a quantidade de texto, a quantidade de imagens que você vai colocar, mas os candidatos preferem tentar minar o seu oponente do que falar do que eles são capazes. E eu acho que isso diz muito sobre quem são os candidatos. Vai dizer que esses candidatos são candidatos vazios e que não têm muito a oferecer para os seus eleitores. Mas, e aí é uma coisa que a gente vê ligando os pontos. Por que eles então não começam a conversar? Porque eles têm pouco para dizer. Eles têm poucas coisas para efetivamente falar.
Porque quando você começa a falar em público, você abre a guarda, você se coloca disponível para receber as respostas. E eu não acho que quem está aí disputando as eleições está muito disposto a escutar o que o eleitor tem a dizer. Isso você está falando de maneira geral? Da percepção dessa situação morna que a gente vê, de uma ou outra ação acontecendo, de você ter mais... a quantidade de pessoas que estão criticando... Isso tem a ver com a eleição municipal? Tem muito... O que eu me lembro da eleição de 2010, que eu acompanhei, né, atentamente, nessa época você já tinha nas redes, na internet, um clima muito mais intenso de campanha, de participação, de interesse, os blogs se manifestando. Houve uma coisa muito interessante, aquele candidato à presidência, o Plínio, ele não era chamado para os debates, mas aí ele entrava numa câmera no Twitter, numa Tweetcam, e ele acompanhava o debate com os seus seguidores no Twitter. Poxa, isso é uma atitude que eu acho que quem sabe se todos os candidatos fizessem uma coisa dessa, seria menos enviesado do que os debates, a coisa seria um pouco mais direta. Mas é complicado, né? E eu acho que a gente tem uma herança também da eleição municipal de Belo Horizonte, da última eleição, que foi uma coisa muito ruim. Então eu acho que todo mundo a meu ver, foi muito ruim, né? Eu acho que para quem se sagrou aí o vencedor das eleições, tá tudo muito confortável. Mas há uma coisa de, vamos esperar, quanto mais a gente esperar, melhor, porque a internet ainda tem sido utilizada para esse tipo de mensagem. E não para o que ela tem de mais bacana, o potencial mais legal, que é de promover diálogos, conversas, né? Professor, muitíssimo obrigada pela presença. Vamos aguardar para ver como que vem aí, então, já que não chegou, para valer. A esperança é a última que morre, né? Quem sabe a gente vê diálogo ainda. Como chegará a internet, como chegarão as redes sociais nessa campanha, nessas campanhas, né, que estão pelo país afora, aqui em Belo Horizonte, pelo interior e em todo o país, as campanhas municipais. Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Eu conversei com o professor da PUC Minas, Caio César Giannini Oliveira, que é publicitário, mestre e doutorando em administração e cujo tema do doutorado é justamente redes sociais. O Mundo Político fica por aqui, obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.